Nossa empresa não pactua com pirâmide financeira. Glaidson Acácio dos Santos, o chamado faraó dos bitcoins, e Tunay Pereira Lima. Os dois agora vão para Bangu 1, um presídio de segurança máxima. Era investimento ou era uma grande pirâmide? O lucro gerado para remunerar os clientes e também ser destinado a esses principais integrantes da organização criminosa não era a partir de investimento em criptoativo. Isso aí a gente constatou com bastante segurança. Se não me engano, o ano era 2019. Na época, o canal Dinheiro era o que mais fazia visualizações e o que mais crescia dentro do nicho das criptomoedas. Mas, depois de diversas ameaças para parar de mostrar indícios de irregularidades na Unique Forex e várias outras empresas, enfim, conseguiram apagar o meu canal. Normal, empresas sejam idôneas ou não gostam que mostrem os erros delas. E também os seus clientes, principalmente durante a fase em que a empresa está pagando sem atrasos. Na época, a Atlas Quantum estava crescendo absurdamente. A 3xBit rasgava dinheiro pagando youtubers para divulgá-la. E o grupo Bitcoin Banco do Cláudio Oliveira estava voando. O esquema de arbitragem infinita entre Negocie Coins, Tem BTC e Bat Exchange rendia muito dinheiro e deixava idiotas que nem eu cegos diante da possibilidade do dinheiro fácil. E o trouxa aqui até ensinava os outros a como operar nessas plataformas, achando que assim estava libertando as pessoas das amarras financeiras do sistema atual. E toda essa galera ia nos eventos de criptomoedas, como por exemplo a BitConf. Mas após o término da edição 2019, ocorreu um jantar ultra chique, no qual pude participar, achando que seria uma espécie de happy hour num barzinho. E quando cheguei no restaurante Rubaiá, comecei a ver carrões esportivos, que nem sei o nome, ternos provavelmente sob medida, e fiquei impressionado quando percebi a presença do Ratinho, do dono da Rede TV, e de várias pessoas que eu não sei o nome, mas dava pra perceber que eram artistas. E eu num cantinho com tênis velho, calça rasgada e uma camiseta suada de gravar entrevistas o dia inteiro pro meu canal. Então nesse evento tava a 3xBit, que depois sumiu no mapa. A Atlas Quantum, não sei se tinha algum representante no jantar, mas na BitConf ela tava bem presente. Inclusive essa BitConf foi a que ela ocupou o maior espaço possível, assim. Eu não tenho foto aqui, mas realmente era um stand gigantesco. Bem, Atlas Quantum também teve aí os seus problemas em relação ao saque. Obviamente eles falaram que a culpa não foi deles e sim do governo. A gente sabe como que é essa conversa. Tava lá o Cláudio, obviamente, né, o organizador responsável pelo grupo Bitcoin Banco, que também depois quebrou e também falou que a culpa não era dele, a culpa era, em primeiro lugar, que a empresa foi hackeada, e depois era o Estado, e depois eram as pessoas que estavam processando, ele não conseguia pagar. E ali, junto, o Glaidson Acácio também. Sabe, às vezes eu até me pergunto, será que existia algum tipo de relação entre essas empresas? Será que um cuidava do dinheiro do outro e no fim das contas deu um rolo muito grande e a coisa estourou para todo mundo? Será que foi isso? Bom, o máximo que a gente pode afirmar a respeito dessa situação é que a gente tem o depoimento que foi publicado em um portal de notícia que eu não lembro agora, de um funcionário falando para um cliente da 3xBit que sim, eles colocaram dinheiro no grupo Bitcoin Banco. Mas tudo que eu disser além disso vai ser pura e meramente uma especulação. E eu nem fazia ideia que metade das pessoas que estavam lá eram golpistas e a outra metade, com algumas exceções, eram pessoas iludidas com esses golpes. Estamos aqui com o Dr. Artêmio Picanso para falarmos a respeito da Gas Consultoria. Há 1 ano e 28 dias atrás, a gente fez uma matéria sobre o caso, questionando as diversas contradições do contrato e, enfim, do modelo de negócio. É uma empresa que ofertava trabalho com criptoativos, né? Ela oferecia aos seus clientes um rendimento fixo mensal de 10% ao mês e você tinha um período de contrato que só eram contratos por prazo determinado, por determinado período, como o próprio nome diz. Chegou até o nosso conhecimento um contrato inaugural, inicial, de 60 meses, né? Era um contrato que o cliente não poderia retirar ali o capital aportado, a não ser esperando esse prazo, segundo até a cláusula que tinha, que era a cláusula 6ª, parágrafo 5º desse contrato. E aí agora teve essa notícia, né? Curiosamente, ontem eu também estava com um colega, assim como você, com um amigo, falando sobre isso e a gente foi até bem hostilizado pelas pessoas, falando que a empresa está aí há 9 anos no mercado
Cara, 9 anos, a gente pensar aí, a gente está em 2021, é como se esse cara tivesse em 2012 comprando cripto. Mas um cara que comprou 2012 cripto, ele acha que não precisa de mais nada na vida dele. Se ele comprou ali uns 5 mil reais de cripto em 2012, tá aposentado definitivamente. E efetivamente o tempo que uma empresa dura não diz se ela realmente é uma pirâmide ou não. A maior pirâmide da história durou, se não me engano, uns 15 anos, né? Enganou vários atores de Hollywood, Kevin Bacon, teve até o Santander, HSBC colocou dinheiro nisso. Então não é porque tem pessoas relevantes e também não é porque existe bastante tempo de estrada que vai dizer alguma coisa a respeito da empresa, né? Sobre a questão do tempo, é importante as pessoas entenderem o seguinte. Eu vou dar um exemplo, depois é um caso que a gente pode até gravar sobre, de uma empresa que ela fazia o quê? Ela dizia que tinha 2 décadas de vida, de duração. É uma empresa que já estava 2 décadas. Só que hoje em dia, Marcos, é uma nova modalidade que as pessoas estão fazendo e vale o alerta, que é o seguinte, ela simplesmente compra um CNPJ, que é antigo, altera junto à junta comercial competente, e aí aquela empresa fica parecendo que realmente tem ali os seus 20 anos, mas na verdade a alteração aconteceu no último ano. Nesse caso que eu estou só citando como um paradigma, foi exatamente isso que aconteceu. Era uma empresa que ele comprou um açougue e depois vendia uma empresa de commodity agrícola. A duração, vida da empresa não quer dizer absolutamente nada. É preciso analisar os elementos constitutivos da empresa, desde quando, né? Então esse é um ponto. E pessoal, a GAS Consultoria, também conhecida como GAS Consultoria, acaba de emitir nota afirmando que os pagamentos a partir de agora estão suspensos, seja do valor investido ou do valor apenas do rendimento. Está tudo suspenso. Vamos ler aqui a nota oficial. Todos sabem que em quase uma década de funcionamento, a GAS Consultoria sempre honrou integral e pontualmente os contratos com os seus clientes e nunca atrasou um pagamento sequer. A GAS Consultoria informa a seus clientes que foi atingida por uma ordem judicial de bloqueio de 38 bilhões de reais, valor muito superior ao montante global de seus compromissos com seus contratantes, e a GAS Consultoria comunica ainda que possui patrimônio mais do que suficiente para honrar todas as obrigações assumidas, mais ainda comunica ter requerido à Justiça o desbloqueio de bens ao menos do limite necessário para evitar atrasos de pagamentos ajustados, o que não decorre de sua vontade ou responsabilidade. A empresa reafirma o compromisso de cumprir, como vem cumprindo há mais de 9 anos, a missão de remunerar seus clientes, contribuindo para a mudança na vida das pessoas, garantindo a elas a remuneração contratada. Essa é a maior luta. A GAS Consultoria tem certeza de que tudo será esclarecido e que a verdade e a justiça prevalecerão. Bom, pessoal, não é novidade para ninguém que o Glydeson está preso nesse momento, isso desde o dia 25 de agosto, e que a esposa dele não foi encontrada pela polícia. Mas até então, a prisão dele era referente a indícios de crime. Essa foi a alegação da Polícia Federal, e agora eles oficialmente indiciaram o Glydeson e, por consequência, a GAS Consultoria por um crime e consideraram então como organização criminosa e ainda crimes contra o sistema financeiro. Então, além dele, 21 pessoas também agora são formalmente acusadas pela Polícia Federal de atividades ilícitas. E por fim, o Ministério Público Federal agora vai decidir se apresenta formalmente a denúncia. A esposa do Glydeson, inclusive, ela tá com status de foragida e ela chegou a entrar para a lista de procurados da Interpol. E agentes da Secretaria de Administração Penitenciária encontraram 2 peças de picanha, outras carnes, linguiça e 4 celulares dentro das celas onde está preso Glydeson Acácio dos Santos, o chamado faraó dos bitcoins, e Tunay Pereira Lima. Os 2 agora vão para Bangu 1, um presídio de segurança máxima. E os diretores de Bangu 8 foram exonerados. Glydeson está preso desde o mês passado, acusado de chefiar um esquema ilegal e bilionário de pirâmide financeira
usando criptomoedas. E hoje, depois de tudo isso, a gente vê o quanto a possibilidade de lucro deixa a gente cego e idiota. Essa investigação é uma investigação muito complexa, ela já está desenrolando há muitos meses e o que a gente percebeu ao longo de toda a análise financeira com base em dados do COAF, que todo o dinheiro que entrava nessa empresa, ele era redistribuído para diversas pessoas jurídicas e depois retornava em grande parte para os principais integrantes. Então, o lucro gerado para remunerar os clientes e também ser destinado a esses principais integrantes da organização criminosa não era a partir de investimento em criptoativo. Isso aí a gente constatou com bastante segurança. Sobretudo porque a lógica de risco-retorno dos criptoativos é baseada na volatilidade, no risco. E oferecer ganhos muito acima do mercado em renda fixa, justificando que é investimento em criptoativos, não tem justificativa, não tem nenhuma consistência. A gente, ao analisar o contrato, no contrato ele numerava as exchanges em que a empresa investiria o dinheiro dos clientes. E no contrato ele enumerava as exchanges. E dentre elas, a maior exchange do mundo. Nós entramos em contato com essa exchange, constatamos que a pessoa jurídica sequer tinha conta na exchange e o principal líder dessa organização tinha uma conta pessoal que ele fez um aporte superior a 1 bilhão e 200 milhões de reais em Bitcoin. Então isso aí é uma prova irrefutável de que ele era o grande beneficiário desse esquema e que não se tinha investimento em criptoativos. O universo das criptomoedas não precisa de leis, regras, determinações, pois justamente é algo descentralizado. E tudo que o Estado, através de órgãos regulamentadores, tentar impor a respeito disso, não vai fazer, pelo menos as maiores criptomoedas, começarem a ser centralizadas. Mas não existe nada nessa vida que não tenha consequência. E a independência do Estado gera, de fato, um custo. E justamente esse custo pode ser, por exemplo, de criminosos abusarem da ignorância de alguns para roubar dinheiro através de negócios mirabolantes. Mas independente do Estado, o próprio capitalismo se autoajusta. Existe uma curva de aprendizado que começa a se tornar mais acentuada com o passar do tempo em cada indivíduo. Outro ponto é que, com ou sem criptomoedas, os bandidos continuarão sendo bandidos, os criminosos vão continuar cometendo crimes. Uma regra estatal diante de um ativo descentralizado é o mesmo que você tentar apagar um incêndio jogando gasolina. Então, a alternativa estatal para isso é tentar impor restrições mais rígidas diante daqueles que usam criptoativos. Então, diante de tudo isso, o que percebo é que mais empresas assim vão continuar surgindo, mas não é através do Estado que teremos a solução, mas sim através da aquisição do bom senso de cada um. E no fim, muita gente vai passar pela vida e ver o quanto evoluiu, porém muitos outros vão ficar em um ciclo de perdas e colocando a culpa sempre nas condições supostamente impostas pela vida. Eu não sei o quanto é culpa de uma pessoa ela ter sido enganada ou não, mas a questão é que é responsabilidade da própria pessoa resolver o que aconteceu. O Estado em si é uma gigantesca pirâmide financeira. O INSS, para funcionar, precisa que cada vez mais existam pessoas, cada vez mais nasçam pessoas para conseguir bancar aquelas que já pagaram pela vida toda para receber a sua respectiva aposentadoria. O governo, quando quer, vai lá e aperta o botão mágico para fabricar mais dinheiro sempre que existe uma crise, uma sombra de crise ou uma desculpa que ele acha bem plausível para isso. Os bancos emprestam bem mais dinheiro do que eles têm. Eles também vão ter um jeitinho aí de fabricar dinheiro. Se todos os clientes de um determinado banco decidirem sacar o seu dinheiro ao mesmo tempo, simplesmente o banco quebra e muita gente vai ficar sem o dinheiro. Então, por conta de tudo isso, eu vejo que, de fato, o Estado é um atraso na vida das pessoas e a moeda estatal, pelo menos nesses parâmetros que vemos, tem que ser erradicada o mais rápido possível. Mas e você? O que acha a respeito do que falamos aqui hoje? Coloque aí nos comentários. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e lembre-se de deixar um like. Até mais!